Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. O meu nome é Paulo Sérgio e estamos aqui para dar seguimento no nosso curso de Direito Tributário, né? E hoje a gente vai tratar tanto do módulo de tributos, né? A parte de tributo, a parte conceitual, a parte da classificação dos tributos, tirar a dúvida do que é tributo, o que é imposto, porque sempre existe essa confusão por parte das pessoas, é normal, é comum, tá certo? Então, o Código Tributário Nacional, que é uma lei de 1966, ele trata das normas gerais do direito tributário. E lá no artigo 3º, ele traz bem claro o conceito de tributo, qual seja, é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos tentar decifrar um pouco esse conceito, né? Prestação pecuniária compulsória. Prestação, pagamento. Pecuniária em dinheiro. Compulsória, obrigatória. Então, pagamento em dinheiro, ou em valor, transferência bancária, o que for obrigatória. Eu não tenho como me eximir de dizer assim, não, seu governo não cobra de mim não, que eu não estou podendo pagar e etc. E eu sou... Não existe. Eu não posso me eximir de pagar o tributo, tá certo? E o que mais? Ela é também que não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, ela não é uma penalidade, ela não é um castigo, tá certo? O tributo, o pagamento do tributo, ele é devido em razão de uma hipótese, né? A gente chama de hipótese de incidência, também fato gerador, de uma situação em que a lei define como sendo aquela hipótese em que o imposto vai incidir. Então, uma vez que acontece aquela hipótese, o imposto é devido, ok? Também ela não é base para tributo às operações ilícitas. Por exemplo, o tráfico de drogas. A lei que criou o ICMS, ele não pode chegar e dizer assim, então agora eu vou tributar a circulação de drogas que está circulando aqui, sei lá, no estado. Né? Não pode, porque a atividade do tráfico de drogas é uma atividade ilícita. Então, a lei não pode estar tributando uma atividade ilícita. No entanto, isso aí que a gente vai ver mais na frente, ele pode estar tributando o resultado daquela atividade. Só para exemplificar aqui bem rápido, a atividade do tráfico de drogas é um ato ilícito. Então, o tributo não pode tributar aquela atividade. Mas se houve um enriquecimento em razão daquela atividade, o enriquecimento em si, aí ele é tributável sim. Né? Então, se a pessoa estava tratando de uma atividade ilícita, e aí ganhou muito dinheiro, muito, né? E aí esse enriquecimento significa auferir renda, e pela auferição de renda, aí sim incide o imposto de renda. Ok? Bom, dando seguimento aqui na nossa abertura do nosso conceito. Aí vem a parte de instituída em lei. Instituída em lei significa que o tributo tem que ser criado necessariamente por lei. E quem é que pode criar? São os entes federativos, quais sejam União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esses 4 entes é que podem estar criando os tributos, tá certo? Agora, pode ser lei ordinária, como pode ser lei complementar. A Constituição, ela obriga que pelo menos 4 tributos necessariamente tem que ser criados por lei complementar. Essa abertura do que é lei ordinária, do que é lei complementar, a gente vai estar falando aí no próximo módulo, tá? Lembrando também que no caso do Executivo da União, que é o Presidente da República, ele tem a prerrogativa de criar o tributo por medida provisória, né? Essa tão famosa medida provisória, que a gente já ouve falar, a medida provisória é um ato do Executivo que ela tem força de lei. Enquanto ela viger, tem força de lei. Se ela cair, a lei ela deixa de viger, mas tudo o que aconteceu, todos os atos jurídicos que aconteceu na vigência da medida provisória, está valendo. Tá certo? Então, o presidente pode, através de medida provisória, sim, criar lei, desde que seja criar tributos, desde que sejam os tributos que a Constituição permita que seja através de ordem de lei ordinária, não de lei complementar. Tá certo? E também, por último, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A atividade administrativa é a atividade do Estado, é a atividade estatal, né?
E o que significa plenamente vinculada? Significa que o agente administrativo, que a gente costumeiramente chama de fiscal, né, ele não pode se eximir de cobrar aquele tributo. Ele não pode dizer assim, não, esse aqui eu vou olhar, esse contribuinte ele é coitadinho, ele é pobrezinho, ele não tem condição, ou ele tem um parentesco aqui com um conhecido meu, então ele não pode se eximir de cobrar tributo. Ele é obrigado, ele está vinculado, né? Vinculado a quem? Vinculado à lei. A lei manda ele cobrar, independente da condição do contribuinte, desde que tenha havido aquela situação prevista na lei que a gente chama de hipótese de incidência ou então de fato gerador, tá certo? Lembrando que na instituição da lei, né, aí a lei vem trazer, quando ela cria o tributo, ela vem trazer alguns elementos obrigatórios, a denominação, as hipóteses de incidência, ou seja, quais são? É quando aquilo acontece, é o imposto. O imposto é devido, né? Hipótese de incidência e fato gerador, que é a mesma coisa. A base de cálculo do imposto, né? Assim, que valor que é cobrado o imposto. O que mais? As alíquotas, que são os percentuais, e também sujeito passivo. Sujeito passivo do tributo são os contribuintes. É quem deve o tributo. E sujeito ativo? Sujeito ativo são os entes que instituem o tributo, que é a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Existem algumas hipóteses de fato gerador, só para ficar mais claro. Por exemplo, existe um imposto chamado IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Qual é o fato gerador? É a hipótese de incidência daquela situação. Qual é a situação? É a propriedade do veículo. Então, se eu possuo, eu tenho a propriedade do veículo, aquilo é hipótese de incidência. Então, eu vou pagar IPVA. Qual é a outra situação? Do ICMS. Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços tal. Qual é a hipótese de incidência, o fato gerador? É a circulação da mercadoria. Mercadoria circulou, opa, pagou. Né? Outra situação, imposto sobre serviços, que é um imposto municipal. Prestou o serviço, pagou. Evidentemente que não são todos os impostos, aliás, todos os serviços são aqueles que estão sujeitos à tributação conforme a lei, que a gente vai estar vendo isso aí já na próxima aula. Né? Outra hipótese de incidência, imposto de renda. Ele tributa o quê? A renda. Se o contribuinte auferiu renda, auferiu, desde que seja naquele limite que a lei tributa, né? Porque tem um limite de isenção no caso do imposto de renda. Então, auferiu renda naquele valor que cai dentro da tabela que seja tributável, aí é devido o tributo. Então, o fato gerador é isso, é aquela situação em que, acontecendo, o imposto é devido. Tá? Quanto à classificação, os tributos ele é classificado pelo Código Tributário Nacional, lá no artigo 5º, né, em 3 classes, em 3 espécies. Quais são? Impostos, depois taxa e depois contribuição de melhoria. Lembrando que essa classificação do CTN, que é de 1966, nem sequência vem a Constituição Federal de 1988, que lá no seu artigo 145 também reconhece essas 3 espécies de tributo, que é imposto, taxa e contribuição de melhoria. Só que ela traz mais 2 outras classificações. Quais sejam? Lá no artigo 148, a Constituição fala que a União pode instituir, mediante lei complementar, o quê? Um tributo chamado empréstimo compulsório. Né? E também, lá no artigo 149, fala que a União também tem competência para instituir e cobrar contribuições. Que tipo de contribuições? Aí ele classifica em 3 contribuições. Né? Contribuições sociais, e a gente tem aí as contribuições do INSS, tem o PIS, tem a COFINS e etc. Né? Também as contribuições sobre a intervenção, contribuição de intervenção no domínio econômico, que é instituído também pela União, é o caso do tributo que incide sobre os combustíveis, ok? Competência da União, isso é uma contribuição. E também, por último, as contribuições que incidem sobre as categorias profissionais ou econômicas. Então, a gente sabe, o pessoal que paga aí, né, no caso da gente advogado, paga o OAB, né, o Conselho Regional de Medicina, cobra lá a anuidade, né, o pessoal da engenharia, da agronomia paga o CREA, né, o pessoal da fisioterapia paga o CREFITO. Então,
todos esses órgãos que são órgãos fiscalizadores, né, eles têm a delegação para cobrar e exigir o tributo, que no caso é a contribuição, que a gente chama para fins profissionais e econômicos, tá? E também, por último, que foi criado lá no artigo 149A da Constituição, já veio agora por último, uma contribuição chamada COSIP. COSIP, então, é contribuição para custeios da iluminação pública. Que antes, lá na sua continha de energia, vinha o nomezinho lá, TIP, Taxa de Iluminação Pública, né? Então, por que era taxa e agora é COSIP? É tudo a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Tá certo? A gente vai ver no próximo módulo. A gente vai tratando de impostos e no seguinte a gente vai tratando de outras espécies de tributo que são taxa, depois do imposto, vem as taxas, contribuições de melhoria, as contribuições e os empréstimos compulsórios. Então a gente vai estar vendo isso aí com detalhe para que você não confunda taxa com preço, com tarifa, com outras modalidades com outras espécies de tributo. Ok? Pessoal, só que isso por enquanto. Eu espero que tenha sido claro aí nas colocações. E no próximo módulo a gente vai tratando do assunto impostos. Então a gente vai ver a partir do artigo 153 da Constituição, que é onde a Constituição outorga para a União criar os impostos, que no caso da União são 7 impostos, que eu já vou dar uma dica aqui para os concurseiros, né? Quais são os impostos? Aí você vai gravando e vai anotando, tá? Aprende comigo. 7 impostos, que aí você pode botar a palavrinha repito, né? Repito, grandes fortunas. Repito, grandes fortunas. Por que repito? São 7 os impostos. Quais sejam? Imposto de renda, R de renda, o E de exportação, o P de produto industrializado, IPI, o I de importação, o T de imposto territorial rural, que é o ITR, e o O de imposto sobre operações financeiras, o IOF. E o grande fortuna é um imposto que muita gente nunca ouviu falar, mas que está lá previsto na Constituição, no artigo 153, que é o imposto sobre grandes fortunas, que a gente vai estar tratando dele aí também no próximo encontro. Então, repetindo, repita, grandes fortunas, tá bom? Obrigado. Se você gostou, dá um like. Se você gostou, dá um gostei, dá um like, dá um sorriso, compartilha, divulga, né? Eu espero que tenha sido útil aqui para os operadores de direito, para os advogados, juízes. Compartilhe com algum amigo que com certeza vai ter alguma utilidade para os empresários, tá bom? E não percam a sequência de aula nossa, já tem lá no nosso página lá do Instagram, já tem vários vídeos gravados e a gente vai tá dando toda semana 2 vídeos para dar continuidade nesse curso. Obrigado, pessoal, um abraço e espero vocês no próximo encontro. Tudo de bom. Tchau.